Eu fiquei impressionada com a história que eles têm. Você respira a história ali, né? Foi uma viagem bem bacana, assim, que eu fiz, uma coisa que me marcou bastante também. Para mim também é um fato histórico. Então eu convivi com então essas coisas daí me fez pesquisar mais ainda, né? Então eu sou um pesquisador de tudo, né? De livros, filmes, o que eu puder agregar essa minha formação. E até então, já como palestrante, fazendo palestras para diversos lugares e fora de São Paulo, dentro de São Paulo, escolas, eventos, uma série de coisas, eu sempre vim dentro dessa dinâmica que todos os movimentos negros fazem, né? De levantar as questões polêmicas, né? O racismo institucional, o racismo estrutural, o governo político, essas coisas todas, o genocídio, todo esse contexto que a gente vem convivendo aí. Só que aconteceu o seguinte, numa determinado dia de maio de 2019, eu acordei com uma concepção diferente, entendeu? Eu acordei com um gesto em que eu apontava a mão e eu fazia uma leitura deste gesto. Eu dizia que o Brasil é o país mais racista do mundo. Só que, ao mesmo tempo, dentro dessa mão aqui, eu fiz uma leitura que tinham 3 dedos apontando para mim, perguntando o que eu estou fazendo por mim, além de acusar. A partir dessa leitura, eu comecei toda uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo por nós quanto movimento negro. Além de acusar que o Brasil é racista. Além disso, tá? O que nós estamos fazendo por nós? Aí eu comecei a procurar quantos movimentos existem que estão direcionados no desenvolvimento do potencial da Irmandade Afro-Brasileira. Aí eu me deparei com pouquíssimos, ou quase nenhum, porque 99% dos movimentos eles estão focados na acusação, entendeu? Exatamente, não tem ação, né? Eles estão focados na acusação. O Brasil é um país racista, a gente sabe, e agora, mais recentemente, então, isso aflorou demais, né? Evidenciou, né? Para mim, era uma coisa que já estava muito superada, né? Estava superado. Eu tenho um filho, Luiz, de 30 anos, ele tem 31 anos, e ele é um menino desprovido de preconceito, porque aqui em casa, eu sou casada com um negro, não chega a ser negro, mas ele é negro, né? E ele não é o da Silva, ele é o da Cruz. E o meu filho, ele é mais puxado para mim, assim, ele é mais branquinho, porque eu sou de raça italiana, então o italiano tem o sangue meio forte. Mas ele é desprovido de qualquer preconceito. Eu tenho tanto orgulho dele, assim, e eu falo muito isso para ele. Você tem uma ideia, dentro da construção da organização Conebras, já dando esse salto aí, nós somos divididos em equipes, né? Estamos divididos em equipes. E nós temos uma equipe que tem a função de construir o sistema educacional Conebras. Nós vamos construir um processo onde a gente consiga ter autonomia de construção e de seleção do que vai ser dito. Você querer interferir no sistema educacional vigente, esquece. Tá? Então, o próprio sistema educacional vigente, ele é propagador do racismo. Exatamente. Então, enquanto não mudar esse sistema educacional, o racismo nunca vai ser... Porque, como o próprio Mandela falou, a criança não nasce racista. Se você colocar bebezinhos ali de 1 ano, 2 anos, ele brinca com branco, com índio, e brinca com total igualdade, e ele não tem noção de superioridade racial. Então, é uma coisa que é ensinada. Não é nem instintiva, ela é ensinada. Então, e ela é ensinada aonde? Aonde que começa o processo educacional? O processo racista começa na educação. E aonde começa o processo educacional? Na própria escola. Então, o racismo é fruto da escola. O racismo é fruto de um sistema escolar construído para esse fim. Então, não adianta a gente investir em algo que está contaminado.
Então, por isso o projeto da Conebras não está vinculado ao sistema educacional brasileiro. Ele tem que exercer... eu tenho uma coisa que me condiz bastante com essa minha forma de pensar, vem de um professor que eu tive na época de cursinho, de pré-vestibular. Ele dizia o seguinte, era a aula mais frequentada, era a aula de história, era a aula mais frequentada. Ele dizia assim, nessa primeira parte da aula eu vou ensinar para vocês, vou explicar para vocês o que vocês têm que responder. E na segunda parte da aula eu vou explicar para vocês qual foi a verdade. Só que vocês não podem colocar isso no vestibular. Esse é um professor memorável para você? Esse é um. Influenciou muito você. Influenciou muito a não acreditar no que está escrito. De antes de ler o que está escrito, procurar saber quem escreveu e a quem ele atende. Quem patrocinou. Tá? Você tem que conhecer isso. Se você conhecer isso, você entende o objetivo da escrita. Se você não conhecer isso, o que antecede quem patrocinou, você não sabe e pode estar correndo um risco de ser conduzido, né, por uma intenção de quem patrocinou o processo. É uma coisa muito complexa que a maioria da nossa... E não só afro, não. A maioria da população brasileira não tem consciência de manipulação. Não tem. Então, quando você chega com certos projetos, até mesmo, acho que principalmente da comunidade afro-brasileira, eles não têm consciência da manipulação que sofrem. Eu, dentro dos movimentos que eu já tenho trabalhado, chego para alguns irmãos e dito para eles assim, olha, vamos somar nesse projeto aqui. Eles falam, não precisa não. Pra você ter uma ideia, eu moro numa cidade chamada Registro, interior de São Paulo, né? É uma cidade tipicamente de colonização japonesa. É a caminho de Curitiba, né? Eu ia falar para você. É no Vale do Ribeira. É a caminho de Curitiba. Quando eu mudei para cá, eu moro aqui há 3, 4 anos. Quando eu mudei para cá, me aposentei, mudei para cá, eu cheguei a trabalhar com a comunidade afro local e quando eu entrei em contato com alguns deles, eu cheguei a ouvir coisa do seguinte tipo, não me interessa me envolver com movimentos negros, porque quando os japoneses fazem festas aqui, eles me chamam para tomar conta de carro. Você acredita nisso? Acredito. É um absurdo, é chocante. É chocante a manobra, o domínio, a subserviência. E eu até tenho dito o seguinte, que falta um tipo de prêmio Nobel a ser estipulado. Tem que se criar um prêmio Nobel racismo para se dar ao Brasil. O racismo aqui deu extremamente certo. E os brasileiros precisariam ser premiados. É surreal, né? Um país que mais da metade da população é negra. É uma coisa que não tem explicação. Não tem lógica, né? Eu acho assim, eu sempre penso assim, eu falei, poxa, se juntasse numa guerra, quem venceria? Né? Porque tem momentos que a gente tem que pensar na guerra, né? Parece que aqui precisa numa guerra para mostrar onde que tem mais, aonde o peso deveria ser maior. As pessoas não pensam, né? Mas sabe quem tem medo disso? Que se de repente vocês se juntarem, os racistas vão ter que correr. Vão ter que correr, porque vão apanhar. Mas você sabe que os não negros têm consciência disso, né? Sim, eles têm consciência disso. Põe tanto medo. Eu acho que é por isso, porque essas ofensas, essas coisas que saem, né, que a gente vê na mídia, que a gente vê dizer que um país precisa de lei para não ser racista. É absurdo, né? Eu acho que é uma lei que não deveria existir. O bom senso deveria prevalecer. E é justamente por saber que vocês são maioria, se combate com o medo, né? Com a forma de opressão, né? Porque a opressão ela faz a pessoa sentir medo também de lutar, né? Você já ouviu falar em pelourinho, não já? Sim. Você sabe qual era o objetivo do pelourinho, né? Quando você amarrava-se ali o negro em praça pública, né?
e chicote, morte, tá, até a morte, a maioria dos casos. Por E isso exemplo, era feito em praça pública com qual intenção? Tinha uma mensagem. sim, Né? E hoje o extermínio é feito com qual intenção? Com a mesma mensagem. a mesma mensagem. Com a mesma mensagem, entendeu? Então, até hoje se continua usando o genocídio como uma mensagem. É uma mensagem. É uma mensagem. Eu tenho o meu princípio dentro da Conebras, dentro desse movimento. Eu tenho consciência do risco que eu estou correndo. Percebe? Porque o que eu estou fazendo não é uma coisa legal na visão de muitos. Tá? E quando eu falo muitos, eu estou falando quem está no sistema, quem está no controle. Não é interessante o que a Conebras está Lógico propondo. que não. Como não é interessante qualquer movimento, né? Qualquer movimento da etnia negra não é interessante para nenhum outro movimento que não seja negro, né? Qualquer movimento de minoria não é interessante. Não é bem aceito. Então, eu sei que eu corro risco de vida, eu sei disso. Né? Porque o Brasil é o país que mais mata lideranças. Uhum. Então, toda a minha organização, todos nós que estamos dentro da Conebras, eu já falei isso por diversas vezes. Gente, se vocês concordam com a ideia da Conebras, sigam a ideia, não sigam o Luiz Antônio, não. Tá? Porque eu estou botando minha cara à frente. E eu sei dos riscos. Né? E assim é Marielle e tantos outros que foram aí. Por quê? Porque tentaram fazer alguma coisa. Entendeu? Então, isso é o Pelourinho, entendeu? É o antigo Pelourinho. Esse é o Pelourinho. Entendeu? Você dá o castigo e fala, ó, fiquem quietos. Né? Você conhece aquele exercício prático do macaquinho? Eles põem vários macaquinhos dentro de um espaço e o macaquinho sobe, e eles põem uma banana em cima. O macaquinho sobe. Quando o macaquinho sobe, eles jogam água gelada nele. Puf! Ele toma aquele choque e sai, desce correndo. Daí vai um outro, chega um certo momento que os que estão embaixo não deixam mais ninguém subir. Né? E começa a virar pancadaria embaixo para ninguém subir. Né? Então, esse exercício, esse exemplo é feito no nosso social constantemente. Entendeu? Então, qualquer um que se aponta, você tem que bater. Você tem que bater para ele não subir. E você bate até um certo ponto que daí a própria Irmandade Negra não apoia o movimento negro. Por isso tem que começar a bater ao contrário. Entendeu? Tem que ensinar a bater também. Né? Tem que ensinar a bater. Isso. Quando eu falo ensinar a bater, é ensinar a lutar pelo aquilo que acredita. É não se calar mesmo. Eu ia te perguntar em que momento na sua vida você se descobriu educador, mas como que você... Eu acho que é a minha vida inteira. É a vida inteira, porque você é educador, né? Você disse para mim, eu não sou professor, você é mais que professor. Você é um... Eu já dei muitas palestras. Tipo assim, você chega nas escolas para dar palestra, que é uma tristeza muito grande. E dentro dessa minha militância, eu chego nas escolas e pergunto, quem é negro aqui? E você olha um olhar para o outro com vergonha de levantar a mão, isso é muito triste. Isso é muito triste. Você fala, meu Deus do céu, o que estão fazendo com essas crianças? É a identidade.